No dicionário, nós encontramos as seguintes expressões sobre maledicência. O que significa maledicência? Primeiro eu vou falar segundo o dicionário, depois segundo a Bíblia e a visão bíblica, a visão de Deus. Qualidade de maldizente, ação maldizente, detração, difamação, murmuração, ladrado e maldizer. Na Bíblia, as palavras maldizentes e maledicência são consideradas como maldição. Todas as vezes que a Bíblia, ou quase todas, não posso afirmar que todas, porque pode ser que tenha passado, algum texto desapercebido ou despercebido por mim, mas tenho certeza que na maioria das vezes que a Bíblia vai falar alguma coisa a respeito de maledicência, de pessoas maldizentes, a Bíblia está falando num contexto de maldição e também de injustiça. E isso aqui, irmãos, você já parou para pensar no significado da palavra abominável? Abominável. De algo ou de alguma coisa que é abominável. Por exemplo, quando a gente olha para uma situação que a gente diz, cara, essa situação é abominável diante dos meus olhos, e é porque eu não consigo conviver com aquela situação, eu não consigo conviver, eu não consigo estar perto daquilo que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer, não estou inventando nada, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o pecado de maledicência, que a maledicência, ela é abominada por Deus. Deus abomina esse pecado. E, consecutivamente, irmãos, quando a gente entende o significado do que é abominável, a gente entende também que, quando nós falamos que algo abominável aos nossos olhos é algo que a gente não consegue estar perto, que a gente consegue fazer parte, então, quando a Bíblia diz que Deus abomina esse pecado e quem comete esse pecado, consecutivamente nós entendemos que é um pecado que faz com que Deus não queira estar perto de nós. Não queira estar perto de quem comete esse pecado, ou quem vive cometendo esse pecado. Em outras passagens bíblicas, encontram-se citadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, referindo-se, olha só que coisa séria isso aqui, está na Bíblia, não estou inventando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, Paulo vai dizer que quem comete esse pecado não herdará o reino do céu. Que quem comete esse pecado não chegará, no lugar que nós estamos aqui trabalhando tanto, buscando tanto, nos esforçando tanto para chegar. Pastor, a salvação é de graça. Fato, de verdade, nada que nós fizermos pode pagar a salvação. Mas, para que nós possamos caminhar no caminho da salvação, há um preço a se pagar. Mentira ou verdade, irmãos? Então, tudo é um preço a ser pago diante da salvação. A salvação é de graça. Mas o caminho da salvação é um caminho que nós temos que abrir mão de algumas coisas e que nós temos que pagar alguns preços. E ainda em Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 e no versículo 9, diz assim: deixai de lado todas essas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, vós vos despistes do homem velho com seus vícios. Então, o que Paulo está dizendo ali, quando ele escreve essa carta à igreja em Colossos, ou seja, a igreja, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, ele está dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que você se despiu do homem velho, a partir do momento que você se tornou uma nova criatura, que você foi restaurado e regenerado por Cristo, essas coisas não podem fazer mais parte da sua vida. Você precisa deixar isso de lado, ou seja, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca e algumas outras questões também. Vamos lá. Deus criou a língua como um dos meios mais fantásticos de comunicação e concedeu ao ser humano a graça de usá-la. O que nos diferencia, irmãos, dos animais são a nossa capacidade de raciocinar, Um animal, por mais que alguns tenham ali uma capacidade de inteligência maior do que outros, e a gente vai vendo isso na atitude de alguns animais, mas o animal ele não é dotado da capacidade de raciocínio, de raciocinar. Ele pode até ter um certo nível de inteligência, que é diferente, da capacidade de raciocínio. E a outra coisa que nos difere dos animais é essa capacidade de, juntamente com o raciocínio, expressar aquilo que está passando no nosso coração, na nossa mente, aquilo que a gente quer dizer e a maneira que nós nos comunicamos uns com os outros. Isso é uma bênção ou não é uma bênção?
essa capacidade que Deus nos deu, de nos comunicarmos, né? De liberarmos palavras sobre a vida das pessoas. A sensação, irmãos, para nós que aconselhamos pessoas e que trabalhamos com vidas é maravilhosa quando, através da palavra, do raciocínio e da voz, né, da comunicação, nós percebemos pessoas entrando no nosso gabinete destruídas e saindo de lá fortalecidas, abençoadas, depois de uma oração, depois de uma palavra de orientação, depois, né, de uma conversa, depois de um tempo de qualidade ali, de troca de informações e conhecimento. Então, guarde isso aqui nessa noite. A comunicação é uma bênção e a língua foi criada por Deus. No entanto, as pessoas muitas vezes usam essa bênção que Deus deu, que é a comunicação, que é a língua, para maldizer, para amaldiçoar, para fofocar, transformando esse instrumento poderoso, que deveria ser usado apenas para proferir bênção, em instrumento para maledicência. Todos sabemos que a maledicência sempre deixou rastros negativos na vida das pessoas, tanto para quem é o alvo dela, quanto para quem vive falando mal dos outros. Irmãos, vamos lá. Talvez a maioria de nós que estamos aqui nessa noite conheçamos pelo menos, uma pessoa que hoje não está mais dentro de uma igreja, não está mais na presença de Deus, porque foi envolvida nesse pecado. Foi vítima de maledicência, foi vítima, né, de uma fofoca, foi vítima de alguma coisa que alguém falou a respeito dela, que alguém falou, né, a despeito da sua vida. Então, o que eu quero que nós entendamos aqui nessa noite é que o poder que a nossa língua, já tivemos aqui uma aula sobre o poder das palavras, mas hoje o foco é esse aqui. O poder que a nossa boca tem, irmãos, de destruir também. O poder que a nossa língua tem de destruir também. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês aqui entenderem algo que aconteceu dentro de uma igreja, para você ter noção e para que você possa mensurar isso. Existem pessoas que têm a língua maliciosa, venenosa, e a palavra do Senhor alerta que quem vive falando mal das pessoas nunca será feliz. Então, preste atenção aqui para a gente poder caminhar. A característica de uma pessoa que vive maldizendo, que se entrega à maledicência, é a infelicidade. São pessoas que elas não são felizes. São pessoas que não conseguem atingir um nível de felicidade, de alegria, né, de paz e de sentimentos parecidos com esse. Por quê? Porque em vez de focar na sua própria vida, ela está sempre focada em falar mal dos outros, em criar situações para os outros, em tramar algumas coisas para outras pessoas. Eu estou passando mais batido aqui porque isso é só introdução. A língua tem poder de transformar situações abençoadas em tragédias e alegria em tristeza. A língua, ela tem o poder de transformar situações abençoadas em tragédias e alegria em tristeza. Quem nunca chegou num lugar, num ambiente, quem nunca foi conversar com alguém, né, em busca de alegria, de felicidade, para ter um momento descontraído, e você recebeu uma palavra que aquilo te feriu e acabou com o seu dia, acabou com o seu momento. Por que isso aconteceu? Poder da língua, poder que a palavra tem. Por isso, precisamos segurar a nossa língua quando formos tentados a falar mal de alguém. O Senhor nos ensina que de uma mesma fonte, guarde isso aqui, não pode brotar água doce e água amarga, e que a boca da qual procede bênção não pode sair maldição, irmãos. Preste atenção, o que eu estou falando para você aqui é Bíblia. Não estou aqui trazendo mentoria de coach, que o psicólogo, não, é Bíblia. A Bíblia diz que a mesma boca que procede a bênção não pode sair maldição, irmãos. E aí, eu não estou aqui para falar, né, numa aula de maledicência, eu vou falar mal de alguém, não estou aqui para isso. Não é meu objetivo. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, e vou falar porque está explícito na rede social, todo mundo viu isso em rede nacional. O pastor lá do Chapelão, como é que é o nome dele? Valdomiro Santiago. Só pra gente, isso aqui é só para a gente entender, amém, queridos? Ele pega o microfone e ele começa a falar assim, olha, a palavra que sai da minha boca é uma palavra de bênção, Deus usa a minha boca, Deus usa a minha vida, né? Pessoas são restauradas, deficientes andam, cego enxerga, o surdo ouve, aquela coisa toda. Beleza, palavra de bênção. Aí passam alguns dias que ele declarou essa palavra. Lembra de uma treta que teve entre ele e aquele apresentador Marcelo Rezende, que faleceu de câncer? Alguém viu na televisão, na rede social, a palavra de maldição que ele liberou sobre a vida do Marcelo Rezende?
Irmãos, é triste, sabe? Você vai morrer de câncer, Deus vai te pegar, que não sei o quê. Está lá a rede social para todo mundo ver. Isso aqui é só para você entender e para você não se iludir com algumas coisas. Biblicamente, isso aqui vai te ajudar a avaliar as suas companhias. Isso aqui vai te ajudar a avaliar as pessoas que devem e as pessoas que não devem estar ao seu lado na caminhada. Não estou falando de proximidade, né, de relacionamento, estou falando de caminhada, de estar com você, de olhar no mesmo propósito. Foi um pouco do que a gente falou no último domingo. Então, guarde isso aqui. A mesma boca, biblicamente, não pode jorrar 2 tipos de água. A boca que amaldiçoa, ela não está apta a abençoar. E a boca que amaldiçoa, ela não está apta a abençoar. Isso aqui eu estou falando em termos de julgamento a respeito da vida de outras pessoas. Portanto, o cristão que deixa de refrear a sua língua engana o seu próprio coração. A maledicência tem um potencial destruidor, porque atinge as pessoas, atinge as famílias. Quantas e quantas famílias destruídas, abaladas, exterminadas porque foram alvo de maledicência. A maledicência abala amizades. Quantas amizades acabaram porque foram alvo de fofoca, foram alvo de mentira, alguma coisa desse tipo. Abalam também relacionamentos. E por isso, Deus abomina a maledicência. A maledicência é algo que Deus abomina. E se você procurar no seu dicionário aí pela internet, talvez você vá achar um dos significados da palavra abominação como enojamento. Ou seja, Deus, segundo o dicionário e segundo a Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus abomina, né, a maledicência, a palavra também está dizendo para a gente, dentro do contexto do dicionário, que Deus tem nojo, Deus se enoja da prática desse pecado. Vamos lá. E o Senhor abomina essa atitude com palavras severas de exortação, chamando de pecador quem age dessa forma, conforme encontramos escrito no Salmo 49, que diz assim, olha, ao pecador, porém, Deus diz, por que recita meus mandamentos e tens na boca as palavras da minha aliança? Olha o que Deus está dizendo. Deus está repreendendo aqui alguém que recita os seus mandamentos. Como que nós recitamos os mandamentos de Deus hoje? Quando nós compartilhamos a palavra com alguém, né? E continua dizendo, e tens na boca as palavras da minha aliança. Já viu, irmão, quando a gente vai tomar ceia, que a gente fala assim, Senhor, que a gente fala com o outro, eu tenho uma aliança contigo até a volta de Cristo Jesus, não é? E simbolicamente, o que é que nós estamos fazendo com Cristo quando nós participamos da ceia do Senhor? Renovando a nossa aliança com Ele também. Estou firme até o Senhor voltar. Isso aqui que eu estou fazendo, esse pão que eu estou comendo, esse suco que eu estou tomando, é para simbolizar e é para te mostrar que eu tenho uma aliança com o Senhor. É por isso que só pode tomar ceia segundo os preceitos cristãos quem é batizado, né, quem faz parte de uma igreja e tudo mais. Aí ele continua dizendo assim, olha, recita meus mandamentos, carrega na boca a palavra da minha aliança, tu que aborreces os meus ensinamentos e rejeita as minhas palavras, dá plena licença à tua boca para o mal, e a tua língua trama fraudes. Tramar ali, né, tramar fraudes ali, significa esperar a oportunidade para falar mal de alguém. Aí Deus continua usando a boca do salmista. Tu te assentas para falar contra o teu irmão, cobres de calúnia o filho da tua mãe. Eis o que fazes, e eu hei de me calar? Pensas que eu sou igual a ti? Não, mas vou te repreender e te lançar em rosto os teus pecados. Compreendei bem isto, vós que esqueceis de Deus. Forte, né, irmão? Muito forte isso aqui, mentira ou verdade? Quando a gente lê esse texto com entendimento, o que Deus está querendo dizer para a gente, numa exegese básica e rápida desse texto, que o pecado de maledicência é um pecado cometido por pessoas que, ainda que falem de Deus, que recitem a lei de Deus, ali termina escrito, olha, se esqueceram de Deus. Carrega Deus na boca. Enche os lábios para falar de Deus.
aparenta ser de Deus, mas o relacionamento com Deus já foi perdido há muito tempo. Com essa palavra, o Senhor nos diz que não permite maledicência, difamação, fofoca, pois tudo isso tem origem nas fontes do mal. E tudo que fazemos de mal fere o Senhor. Quando ferimos o nosso irmão, se você puder, sublinha isso daí na sua apostila, escreve na parede da tua casa, escreve, prende lá na porta da tua geladeira, lá com imã de geladeira, para que você não se esqueça disso. Quando nós ferimos o nosso irmão, irmãos, nós ferimos a Deus. Você consegue entender isso nessa noite, em nome de Jesus? Quando eu estou maldizendo o meu irmão, eu estou ferindo o caráter de Deus, eu estou ferindo quem Deus é. Agora, quando o uso do pecado de maledicência contra o meu irmão, me deixo arrastar pelo pecado da língua, que é, na verdade, falar do que transborda em meu coração. É por isso que quem me ouve pregar vai me ouvir dizer por algumas vezes, cuida do seu coração. Já viu falar sobre isso aqui? Cuida do seu coração. Cuidado com os pensamentos que você carrega dentro de você, com os sentimentos que você, permite que morem em você, que morem no seu coração, que estejam alojados em você. Por quê? Porque o pecado da maledicência, irmãos, é simplesmente tornar em palavras aquilo que já está no nosso coração. Pastor, onde que o senhor inventou isso? Jesus inventou. É a Bíblia que diz que a boca fala, que a boca diz daquilo que o coração está cheio. Então, vou usar o exemplo dele, que é meu irmão, amo a vida dele, amo todo mundo, mas isso aqui eu acho que Deus ama ele, irmãos, cara, é muita gente boa, Robinho, né? Quando eu vou encontrar a irmã Rosa, Robinho não vale nada, irmã Rosa. Robinho, aquilo é diácono não sei aonde. Irmã Rosa, Robinho não é crente não, Robinho é sem vergonha. Sabe o que eu estou fazendo, irmã? Expressando com palavras aquilo que eu carrego no coração. Os sentimentos que eu trago dentro de mim, aquilo que está sendo gerado dentro de mim, está sendo vivificado dentro de mim, e eu começo a expressar isso em palavras. É por isso que Jesus vai... E isso tudo é mentira, né, Robinho? Em nome de Jesus. A boca fala do que transborda o coração. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. E diante do entendimento deste grave pecado, eu preciso me fazer algumas perguntas para evitar de cometer esse erro. Se nessa noite Deus falar ao seu coração, preste atenção aqui que eu estou te dizendo. Se esse estudo, se essa aula, se essa escola de discípulos nessa noite servir para alguma coisa para a sua vida, e se Deus te incomodar, se Deus te confrontar, se a palavra te confrontar nessa noite, e quando você chegar diante de uma situação, de você sentir a necessidade, de falar mal, de maldizer alguém, se faça essas duas perguntas. Primeira pergunta: o que permito que encha o meu coração? O que você tem permitido que encha o seu coração? Talvez você consiga se identificar. Não, pastor, rapaz, eu tenho esse problema. Pastor, eu falo mal dos outros o dia inteiro, pastor. Pastor, eu invento coisas da vida dos outros o dia inteiro. Eu tenho que ter um assunto para falar, eu tenho que ter um assunto para comentar, eu tenho que ter uma mentira para inventar. Comece a avaliar nessa noite do que o seu coração está cheio. Comece a avaliar nessa noite que tipos de pensamentos que residem dentro do seu coração. Porque na grande verdade, irmãos, ao final de tudo, a minha boca irá declarar o que meu coração está cheio. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Alguém quer aqui um segredo do sucesso para alguma coisa? Para relacionamento? Quer conhecer uma pessoa de verdade? Conviva com essa pessoa e escute o que essa pessoa diz. Nenhuma máscara se mantém no dia a dia. Nenhuma máscara nenhuma máscara permanece por muito tempo. Quer conhecer alguém, ouça o que essa pessoa diz, mas não quando ela está com o microfone na mão. Não quando ela tem a oportunidade de dar uma palavra de saudação lá no Levando Bênçãos, né, pastor Márcio? Não quando ela tem a oportunidade de falar em público. Vai no convívio. Ouça essa pessoa. Ouça quais são as coisas que ela diz, que ela fala, que ela compartilha. Por quê? Porque tudo aquilo que nós falamos, irmãos, segundo a Bíblia, e nós aqui acreditamos na Bíblia, amém? Nós só falamos porque o nosso coração está cheio daquilo. Está na benção aí, irmãos? Amém, igreja? Há quem pense que a maledicência consiste apenas na divulgação de coisas que não são verdadeiras. Não, pastor, maledicência é só falar mentira.
Mas também, irmãos, a simples divulgação de fatos que são verdadeiros também se constitui maledicência. Mesmo pecados cometidos pelo próximo não devem servir simplesmente para serem propagados a terceiros. O correto é, ao saber de qualquer falta de um irmão, primeiro, ore por ele. E depois, procure esse irmão. Nós vivemos um tempo hoje, e aqui você vai me entender por que esse pecado na verdade, ele é tão maléfico, ele é tão demoníaco, mas ele entra sorrateiramente, né? Ele entra silenciosamente no meio das igrejas hoje. Porque a gente tem um contexto hoje de, pastor, eu estou te ligando, mas é só para o senhor orar aí, tá? Ó, o irmão lá da sua igreja deu um mole feio. É para orar, irmãos? Não é para orar nada. Não, irmão, quero só compartilhar um negócio contigo aqui para ficar entre a gente. Por que isso acontece, irmãos? Porque a gente aprendeu a ter prazer de falar sobre a desgraça do outro, de falar sobre a dor do outro, de apontar o pecado do outro. E sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos, por experiência própria, e vou dizer, nada do que eu falo aqui eu falo com vergonha, porque já vivi essas experiências, e essas experiências me ensinaram muito. O tempo em que eu vivia mascarando, na verdade, o tempo que eu vivia apontando o pecado dos outros, era tão somente para mascarar os meus. Era tão somente para dizer, não, aquela ali, ó, comete pecados terríveis, para que ninguém descobrisse os meus, os que eu cometia, os que eu fazia, para que eu pudesse me passar de santo diante dos outros. Só que quando eu tinha esse tipo de prática na minha vida, de apontar pecado dos outros, de apontar erros dos outros, irmãos, eu achava que o que valia era o relacionamento com o outro. Na minha cabeça, o que importava era como o outro me enxergaria, como o outro me via, como o outro me enxergava, e eu me esquecia totalmente de que aquele que me enxerga em todo momento, que vê a minha vida em todo momento, que me contempla 24 horas por dia, sabia exatamente quem eu era e os pecados que eu cometia. Então, guarda isso no seu coração nessa noite. O correto, diante de uma informação que chega para você, de uma coisa que você vê, primeiro é orar por aquele irmão, por aquela pessoa que caiu, que você viu no erro, que você viu, sabe, cometendo pecado, e depois procurar essa pessoa, estender as mãos para essa pessoa, perguntar o que aconteceu, como que você pode ajudar. Se isto não der resultado, aí eu estou dentro da Bíblia ainda. Isso aqui é Paulo ensinando para a igreja, ó, ora, procura a pessoa, mostra para ela o erro. Mas tem gente, né, irmãos, que o pecado já está cauterizado, que vai te enganar, que vai, não vai, não fez, aquela coisa toda aí, assim, o que você faz? Biblicamente. Eu conto para a igreja? É isso que a gente faz? A gente liga para os irmãos para falar assim, irmãos, ó, é só para orar, viu? É isso que a gente tem que fazer? Não, irmãos, biblicamente, eu devo levar o caso ao pastor ou a um líder competente no propósito de solucionar aquele problema do irmão. Todo pecado que chega até nós, todo pecado que nós descobrimos, tudo aquilo que nós vimos, né, Deus não nos permite ver com a intenção de desmoralizar a outra pessoa. Mas se Deus, guarda isso aqui, que isso aqui vai ser bênção para a sua vida. Se Deus te deu a oportunidade de saber do erro de alguém, de descobrir o erro de alguém, de ver alguém cometendo algum tipo de erro, o propósito que Deus te deu, essa oportunidade de ver aquele problema acontecendo, é para que você seja um canal de Deus e de bênção na vida daquela pessoa que está envolvida naquele problema. Então, é isso que nós devemos fazer diante de algo que nós, né, descobrimos, que nós vemos. Lembremos-nos de que falar o mal dos outros é julgarmos o nosso próximo. E o julgamento de tudo pertence a Deus e não a nós. Irmão, preste atenção nisso aqui. Quem julga é Deus. Quem julga não sou eu. Ah, mas o senhor é pastor, presidente. Não sou eu quem julga. Esse mérito não foi dado a mim. Somente Deus pode julgar alguém. Somente Deus pode condenar alguém. Agora, Ele está vendo tudo o que acontece. Nada pode ser escondido aos seus olhos. Nós temos uma ordem do Senhor. Qual é a ordem? Amar o nosso próximo. Amar, independente de quem seja, independente do que esteja fazendo, independente do que esteja vivendo. E aí, irmão, em nome de Jesus, não fica aí pensando, o pastor está falando isso porque daqui a pouco vai estourar uma bomba. Não tem nada de bomba para estourar na igreja, não.
Amém, queridos? Isso aqui é só para a gente, olha, ter o entendimento de que a gente tem que mudar em determinadas áreas da nossa vida e que esse pecado precisa cair por terra em nome de Jesus das nossas vidas. Vamos lá. O que Deus deseja é que nós nos ajudemos mutuamente para superarmos as nossas fraquezas e pecados. O amor ao próximo e a obediência aos ensinos bíblicos devem levar-nos sempre ao propósito de ajudar e não difamar, a edificar e não destruir. Quando você tiver que fazer um comentário sobre a vida de alguém, avalie se aquilo que você vai falar vai construir ou vai destruir, vai edificar ou vai piorar a situação. Em vez de falar algo contra o próximo, devemos procurá-lo e orientá-lo a corrigir as suas falhas com todo o amor. Agora, uma coisa horrível, irmãos. Olha lá. Um dos problemas mais graves da igreja atualmente é a maledicência. Foi feita uma pesquisa com pastores de diversos países do continente americano, América do Sul, América do Norte, América Central, diversas igrejas, diversos países, perdão. E todos esses pastores foram unânimes, todos não, perdão, a maioria, a grande maioria desses pastores, foram quase todos unânimes em afirmar que o maior problema que eles enfrentam em suas igrejas é a maledicência. É gente falando mal do outro, é gente criando inverdades dos outros. Por isso que eu falei aqui, não é um privilégio nosso, não é um privilégio da igreja do pastor, nem das outras igrejas representadas aqui no nosso meio. E esse é um problema, irmãos, que é muito pouco tratado nas igrejas. Por que ele se alastra tanto? Por que ele cresce tanto? Porque é um problema que é muito pouco tratado nas igrejas. Olha o que Provérbios, prepara o vídeo aí, Paulinho, por favor. Provérbios, capítulo 16, versículo 27, diz assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Está na sua Bíblia. O homem perverso espalha contendas. Tem uma versão, que alguém talvez tenha por aí, que diz assim: o homem perverso é maledicente e o difamador separa amigos íntimos. Está preparado? Preste atenção nesse vídeo aqui, irmãos, só para a gente ter noção de que nem sempre que a gente... Eu fui uma vez num evento, um grupo bem grande, e aí uma mulher veio assim falar para mim: olha, eu quero que você vá conversar com aquela fulana ali de blusa branca. Vou inventar a cor da blusa, porque vai que acha que eu tô falando de alguém daqui, né? Só tô inventando a blusa. Então, olha, eu vou falar pra você da moça de blusa branca, mas não olha pra ela não perceber que a gente tá falando dela. Aí eu tenho que descobrir quem é sem olhar. Isso é ótimo, né? Eu nunca entendi essa parte. Olha, eu vou falar de fulano, mas não olha pra ela não saber que eu tô falando dela. Mas assim, vai conversar com ela. É uma moça tão ciumenta, que ela tá acabando com o casamento dela. Ele é um rapaz tão legal, toca na igreja, canta, se dá bem com todo mundo. E ela é uma marcação cerrada. Se ele levantar daqui, for lá fora e demorar 5 minutos, ela vai atrás. Esses dias ele fez um aniversário de surpresa para ela, esqueceu alguma coisa e foi à padaria buscar. Ele começou a demorar para voltar. Ela começou a ligar, ele não atendia o telefone, não atendia. Sabe o que ela fez? Dispensou todo mundo da festa, pegou o carro e foi atrás dele. Ela acabou com o aniversário dela, que ele fez com tanto carinho para ela. Por favor, vai lá conversar com ela. Eu falei assim: puxa, que bacana, né? Me senti super acolhida. Sou eu a que vai lá falar o que ninguém tem coragem de falar, né? Que coisa do mal, né? A gente acha uma coisa das pessoas, a gente não tem coragem de falar e fica fazendo rodeio, igualzinho Satanás fez no céu, que custou a morte de um Deus. Isso é muito sério. Custou a morte de Deus, fofoca. E aí, como se não bastasse aquela pessoa falar comigo, vieram mais 2, 3. Eu falei assim: gente, a coisa deve estar grave mesmo. Todo mundo me falando da moça, falando assim: olha, eu não sei como esse santo aguenta essa mulher. Eu não sei. Com esse ciúme. Eu não sei. Um rapaz tão bacana. Antes que, lógico, eu não ia lá até a moça falar que vieram as pessoas fazer pedido de oração dela, né? Mas ela foi até a mim, juntamente com o marido, e me disse assim: doutora, eu tenho a impressão de que as pessoas já vieram falar de mim para você. Como que
você sai de uma situação dessa? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu respondi assim para ela: por que você acha que as pessoas viriam falar de você para mim? Ó só, eu não podia nem mentir, não podia também, né, comprometer as pessoas, por mais que estavam precisando. Eu falei assim: por que você acha que as pessoas viriam falar de você para mim? Ah, porque elas me acham muito ciumenta. Eu falei: e você é? Ela falou assim: olha, doutora, as pessoas acham que eu sou. Porque esses dias, inclusive um dos exemplos que eu quero te dar, esses dias o meu marido fez um aniversário para mim surpresa, saiu para buscar alguma coisa, como ele não voltava, acabei com o aniversário e fui atrás dele. Eu falei assim: então me contaram a verdade. Ela de fato fez isso. E eu falei assim: então por que você fez isso? Você é ciumenta? Ela falou assim: doutora, eu preciso te contar a verdadeira história. Eu e meu marido viemos de uma cidadezinha pequena de outro estado. O meu marido mudou para aquela minha cidadezinha, vindo de uma cidade grande, achei aquele moço bonito, nos apaixonamos e casei com ele. Eu, uma moça simples do interior, depois de casado, que percebi que meu marido era dependente de cocaína. E ali começou a nossa história. Já perdemos de tudo dentro da nossa casa, até fogão, torneira, tudo da casa ele já vendeu, por conta da dependência. Não tinha mais condições de continuarmos na nossa cidade, ninguém mais confia nele, ninguém mais dá emprego, a igreja ninguém mais consegue também confiar, por tanto que ele já aprontou com todo mundo. Eu então fiz a ele uma proposta: vamos mudar para um lugar onde ninguém nos conhece, para começarmos uma vida nova, porque eu sei que Deus quer transformar você. Já eram 10 anos de casamento. E ela diz assim: nessa cidade nova, eu fiz a ele uma promessa, que eu aguentaria firme do lado dele, e que se dependesse de mim, nunca as pessoas saberiam da dificuldade dele, para que ele pudesse vencer, para que ele voltasse a saber como é bom ter amigos, as pessoas confiando nele, participando de tudo. Toca violão e canta como ninguém, um rapaz. Então eu prometi para ele que eu estaria do lado dele. E quando eu saí atrás dele, acabei com o meu aniversário, doutora, porque aquela semana ele tinha tido uma recaída. E eu fui buscá-lo lá na Boca de Fumo. E eu sabia que ele estava usando o meu aniversário como desculpa para ir de novo. E eu preferi terminar a minha festa, me dar de louca, ciumenta, e ir atrás do meu marido, porque eu não posso perdê-lo. E eu prefiro que as pessoas me achem uma doida varrida, mas eu vou lutar pela salvação dele. Até da nossa mente, essa mulher acabou de sair do inferno e foi para o céu, não foi? Coisa feia, vocês pensando mal da moça. Os nossos comentários, eles precisam ser para construir e jamais para destruir. Amém, irmãos? Faz a gente pensar ou não faz? Mulher era mal vista dentro de uma igreja, era apontada dentro de uma igreja como a doida, a ciumenta, né? o ciúme doentio, o ciúme louco. Ela estava cuidando da casa dela. Ela estava cumprindo uma promessa que ela fez para o marido. E eu fiz questão de trazer esse vídeo para a gente pensar nessa noite, para a gente analisar nessa noite, para a gente refletir nessa noite exatamente sobre isso. Do quanto palavras, né, que nós proferimos e lançamos sobre a vida de alguém ou a respeito da vida de alguém, por aquilo que nós imaginamos ser, por aquilo que a gente acredita ser, por aquilo que a gente acha que viu. Ah, não, porque eu acho que eu vi fulano fazendo isso, eu acho que eu vi cicrano errando desse jeito. A gente não sabe por quê, irmãos. Então, assim, o que eu quero te chamar a atenção hoje é: a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Eu preciso tomar cuidado sobre o que a gente fala, sobre a forma que a gente fala. Provérbios 16, 27, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Levítico 19, 16, isso aí não está na apostila não. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Provérbios capítulo 6, a partir do 16, olha isso aqui. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Vai contando. Mãos que derramam sangue inocente. Quantos foram até agora? 3.
O coração que maquina pensamentos perversos. Quantas? 4. Pés que se apressam a correr para o mal. 5. A testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia tudo isso. Mas tem uma coisa que Deus tem nojo. O que semeia contenda entre irmãos. O que entrega a sua boca a maledicência. O que entrega a sua vida, a sua boca, o seu lábio, para em vez de abençoar, amaldiçoar pessoas. E sabe o que é mais triste disso? Só quem já foi alvo de uma maledicência sabe o quanto dói e o quanto é triste. Mentira ou verdade? Só quem já foi alvo de uma mentira, de uma fofoca, de uma difamação, sabe o quanto dói. Mas o pior não é nem isso. O pior está ali, ó. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora. De fora de quê, irmãos? Os cães, não é cão bicho não, tá? Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e a qualquer que ame e comete a mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E quando eu me torno mentiroso, eu me torno alguém que tem parte com ele. E o céu não é para quem tem parte com Satanás. Talvez, isso aqui é muito forte que eu vou falar. Talvez, até hoje, você tenha perdido seu tempo dentro de uma igreja. Pastor, estou na igreja há 10 anos. Dependendo da conduta que você tenha, talvez você esteja perdendo seu tempo. Agora, sabe o que é bom? Se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, por ali, vai dizer que enquanto há vida há esperança. E se nós estamos vivos, se Deus proporcionou esse tempo aqui nessa noite para a gente, é porque é a esperança para que nós possamos mudar, irmãos. É porque Deus quer nos entregar o céu. É porque Deus quer viver a eternidade conosco, ao nosso lado. Deus quer que nós participemos com Ele da eternidade. E para isso, irmãos, pastor, que tem que fazer uma libertação. Não é libertação, decisão. Posicionamento. A partir de hoje, a minha boca só vai liberar palavras de bênção. Não sairá mais da minha boca palavra de morte, só palavra de vida. Não sairá mais da minha boca palavra de maledicência, só palavra de bênção de Deus. E palavra de bênção, irmão, não é aquela palavra que tem sempre, sabe, que ficar passando a mão na cabeça de alguém, dizendo, ai, coitadinho. Não é isso não, irmãos. Porque nós sabemos que quem ama, o pai que ama o filho mesmo, a mãe que ama o filho, dói na gente ter que castigar às vezes, não dói? A palavra não é nem castigar, punir, ensinar, se posicionar. Dói ou não dói? Quando você tem lá o filhinho pequenininho, que você tem que botar, vai ficar de castigo. Comigo parecia que eu que estava doendo em mim. Brigar com a Gabi, aquela bolinha de carne, bochechinha rosinha quando era pequenininha. Irmão, que eu tinha que tomar um posicionamento. Eu botei Gabi para fora de casa com 2 anos de idade, irmãos. 2 anos de idade. Diante de Deus. Contei para vocês, né? Ela chega lá em casa um dia, tudo para ela, 2 aninhos. Aprendeu a falar, brigava com ela, vou para a casa da vovó. Vou para a casa da minha avó. Casa da minha avó que é bom. Arruma a mochilinha dela aí, Vânia. Vânia bota a mochilinha nas costas dela, carreguei, levei ela até a porta, falei, filha, vai para a casa da vovó, você está proibida de entrar aqui em casa de novo. E botei para lá de fora, fechei a porta, apagamos, a porta era de vidro, apagamos a luz e ficamos olhando lá de dentro. Irmãos, a minha vontade era gritar de tristeza. Diante de Deus. Como que aquilo me fez mal? Aquilo me arrebentou por dentro. Aquela criancinha, aquela bolinha de carne com a mochilinha nas costas, do lado de fora, no escuro, e a gente conseguia ver, né, a silhueta dela de dentro de casa para fora, ela parada ali, desesperada, e a gente ficou quieta, a Vânia, ai meu Deus, eu falei, não vai, fica aqui, em nome de Jesus, não vai, ficamos lá, daqui a pouco ela começou a bater na porta, mãe, aquilo me arrebentou por dentro, mas nunca mais a Gabi falou isso. Então, o que eu quero dizer para você é que amar não significa que você tem que concordar com tudo, passar a mão na cabeça para tudo. Agora, nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos ama, que Deus é amor, e por isso Ele está nos corrigindo aqui nessa noite, amém?
E quando eu digo para você nos corrigindo, porque eu me sinto dentro dessa palavra também e dentro desse ensinamento. Eu preciso correr aqui, isso aqui não está na apostila também, se você quiser tirar foto, porque isso aqui foi uma coisa que eu me lembrei hoje à tarde e coloquei no nosso slide rapidinho. Eu coloco no grupo lá, tá? Perdão, tá no grupo lá. Pode mandar, Jailane, por favor. A Torá, irmãos, é o livro sagrado, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, para a questão teológica. E eu sou um apaixonado, um estudioso da tradição, da cultura judaica. Eu sou apaixonado por tudo que se refere a isso, porque o nosso Jesus veio de lá e muitas coisas, né, relacionadas à vida e ao ministério de Jesus passaram também por dentro da tradição. E isso nos ajuda a entender alguns posicionamentos de Jesus. Na Torá, o pecado de maledicência é chamado de Lashon Hará. Na tradução, Lashon Hará significa língua má. Língua má. Segundo os sábios, os rabinos judeus, o fofoqueiro ou maldizente, ele é comparado, irmãos, a um homicida. Olha como isso é sério. Você vai entender isso aqui hoje. Pois mata no mínimo 3 pessoas de uma vez só. Mata a ele mesmo que está praticando a maledicência. Mata o seu ouvinte. Porque quando eu chego aqui no ouvido do Valtinho, do diácono Walter, ele começa falando mal de alguém, irmãos. Eu estou impregnando o coração dele de coisa ruim. Eu estou impregnando a alma dele de coisas ruins em relação a outra pessoa. E mata também a pessoa acerca da qual ele está falando. Mas mata como, pastor? É simples, irmãos. Quando eu falo mal de alguém para alguém, e aquele alguém que está ouvindo acredita no mal que eu contei sobre outro alguém, aquela pessoa vai matar aquela pessoa no seu coração. Perto de mim, eu não quero mais essa pessoa. Deus me livre, eu não sabia que ela era assim, não. Mas na igreja parece tão crente. Não é possível essa pessoa ser assim. Não quero mais me aproximar, não quero mais chegar perto, não quero mais trocar ideia, não quero saber dessa pessoa mais. Agora, essa morte, isso aqui é para você entender o perigo do pecado da maledicência. Essa morte está ligada a 4 aspectos da vida. Primeiro, relacional. Porque chega um tempo em que ninguém quer ficar perto de quem só fala mal da vida dos outros, irmãos. É bom estar perto de alguém assim? Se acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou lá na casa do Carlos, porque nós vamos passar o dia inteiro falando mal de alguém, eu preciso falar mal. A gente acorda pensando nisso? Eu vou lá hoje. Tem gente que acorda? Tem não, Tiago. Tiago. Aí, olha só, talvez tenha gente que acorde, de fato, mas é ruim, mas a gente não tem que... Tu não? Então, vamos lá, irmão, olha só, a verdade é essa. É horrível conviver com gente que só fala mal dos outros. A gente atura até um determinado tempo, mas depois a gente não quer mais estar perto. A gente não quer estar mais junto. E o que isso vai fazendo? Vai matando relacionamentos. Chega uma hora que as pessoas aprendem que quem fala mal de você para mim, também vai falar mal de mim para você. Mentira ou verdade? Quem fala mal de todo mundo para todo mundo, fala mal de todo mundo para todo mundo, irmãos. E esse tipo de gente a gente não quer conviver. Então, as pessoas não vão querer ficar mais perto de quem vive de fofoca, intrigo, mexerica. O que vem a morte? Então, a morte de relacionamentos. Relacionamentos vão morrendo, relacionamentos vão acabando, relacionamentos vão se perdendo. Pior do que a morte de um relacionamento é a morte espiritual. Pois quem vive no pecado, e nós estamos entendendo aqui que a maledicência é um pecado, amém? Quem vive no pecado apaga o Espírito Santo. Está na Bíblia isso, pastor? 1 Tessalonicenses 5,19. E também entristece o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Se é o Espírito Santo que me fortalece, mentira ou verdade? Se é o Espírito Santo que me aviva, se é o Espírito Santo que me direciona, eu estou apagando o Espírito Santo, eu estou me distanciando do Espírito Santo, eu estou entristecendo esse Espírito Santo, consecutivamente, eu vou morrendo espiritualmente. Morte física. Salmo 32, 3. Diz que enquanto o salmista guardava dentro de si o seu pecado, e guardar não significa apenas que ele escondia esse pecado, não significa somente isso, significa também que aquele pecado estava arraigado dentro dele,
né? Ele não permitia ou ele não dava oportunidade daquele pecado ir embora, de expulsar aquele pecado. Então, enquanto o salmista guardava dentro de si o seu pecado, o seu corpo definhava. Os comentários bíblicos vão dizer que os seus ossos apodreciam. Está lá, pode ler depois. Salmo 32, 3. E a sua alma gemia o dia inteiro. Depressão e doenças da alma. Então vem a morte física também. E por último, o que considera pior, é a morte eterna. Mateus, capítulo 5, versículo 22, Jesus diz no final do versículo, que quem calunia, quem maldiz o seu irmão, é réu do fogo eterno. Está vendo como que esse pecado ele é silencioso, ele entra no meio de nós. E a gente muitas vezes não sabe as consequências desse pecado. E está olhando lá para o lado de fora, dizendo, né, para os homossexuais que passam diante de nós, vai tudo para o inferno se Jesus voltar hoje. Olha para os traficantes que a gente encontra por aí, para os drogados, para os alcoólatras, e diz, se Jesus voltar hoje, vai tudo para o inferno. E a gente está dentro da igreja, servindo a Deus, exercendo o ministério, exercendo liderança. E se nós não mudarmos o nosso posicionamento, eles podem se converter, e a gente que acha que está tudo certo com a gente, se tornar réu do fogo eterno. Você consegue entender, irmão? Eu estou tentando aqui ser bem direcionado, né, direcional nessa noite, para a gente não se perder aqui. Vocês estão conseguindo entender nessa noite o perigo desse pecado? No pecado de Lashon Hará, a maledicência, tanto o contador quanto o ouvinte são culpados de transgressão. Não, pastor, não tenho nada a ver com isso, eu só emprestei o meu ouvido. Segundo o Lashon Hará, está dentro da Torá, que também faz parte da nossa Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto quem fala, quanto quem empresta ouvido, são culpados de transgressão. Porque quem dá ouvido é tão responsável quanto quem fala. A maledicência é uma arma destruidora. Eu vou passar rápido aqui porque a gente já falou sobre isso. Destruidora usada pelo diabo, e que aqui acho que já está na apostila, não está? E que amigos e irmãos a utilizam indiscriminadamente. Tá bem? De forma deliberada e sem nenhum temor. A grande verdade, irmãos, é que nós aprendemos a falar mal do outro sem nenhum temor. Se tornou comum. Vamos ali. E tem outra, tá, irmão? Estou precisando desabafar. Desabafa coisa da sua vida. A maledicência visa diminuir a imagem da outra pessoa e chamar a atenção para si. Então, todas as vezes que eu vou maldizer alguém, a intenção, ainda que essa intenção não esteja clara na minha cabeça, mas o propósito da maledicência é diminuir a outra pessoa. É fazer com que a outra pessoa, né, perca a sua essência e quem ela é diante de outro alguém. E quem foi a primeira pessoa a fazer isso, irmãos? Satanás. Assim fez a serpente com Adão e Eva no paraíso, maldizendo o Senhor e colocando dúvida nas suas palavras. O que o diabo quis fazer ali? Diminuir a imagem de Deus perante Adão e Eva. Lá está escrito assim, é certo que não morrereis. O que Deus falou para eles? Meus filhos, preste atenção aqui. Já viu aquele videozinho que está muito na moda aí da mãe que sai, aí bota a criança, bota um chocolate na frente e fala assim, mamãe vai ali no banheiro, não come não. Alguém já viu esse videozinho que está rolando na internet? Aí não come não, que a hora que mamãe voltar, a mamãe pega. Aí o molequinho vai lá, lambe o chocolate, né? A mãe volta, comeu não, mamãe, não comi, lambe. É isso aqui. Imagina só, eu fico imaginando, irmão, Deus para Adão e Eva, meus filhinhos, olha só. Está vendo isso aqui? Esse mundo inteiro de árvore aqui, tem tudo que é tipo de árvore, tem tudo que é comida. Pode comer daquela ali, daquela ali, daquela ali. Agora, aquela ali não pode. Papai vai no banheiro, mais ou menos, né? E aquela ali não pode tocar. Se vocês comerem daquela fruta, daquela árvore ali, vocês vão morrer. Aí vem Satanás, vem a serpente. Qual é a intenção da serpente? Enganar. Tirar o crédito da palavra de Deus. Diminuir a imagem de Deus diante de Adão e Eva. Aí o demônio fala assim,
vocês vão morrer nada. É certo que não morrereis. Por quê? Deus sabe, tipo assim, Deus é esperto. Deus está enganando vocês. Ele sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta, dessa árvore, os olhos de vocês se abrirão como Deus. Ou seja, vocês vão ser iguais a Deus. Está entendendo aqui, irmãos? Como que é a artimanha da serpente? E sereis conhecedores do bem e do mal. Preste atenção. Satanás é o pai da maledicência. E não é em vão. A palavra diabo, no grego, no original, é diabolos. Diabolos. E sabe qual é a tradução de diabolos? Maldizer, caluniar e falar segundo ele ou por sugestão dele. Satanás. Eu aprendi isso aqui essa semana, irmãos, preparando esse estudo para a gente. Sabe o que isso aqui significa? Isso aqui é muito sério. Quando eu estou maldizendo alguém, eu estou tomando forma de Satanás. Eu estou me tornando olha a tradução, diabolos, que origina a palavra diabo. Significado, maldizer, caluniar, falar segundo ele ou por sugestão dele. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me tornando diabolos, que também significa diabo. Então preste atenção, nem tudo é o diabo. Às vezes, é muito forte falar isso aqui, nós nos tornamos o diabo da vida de alguém. Nós nos tornamos o diabo da nossa própria família. Nós nos tornamos o diabo da nossa própria igreja. Nós nos tornamos o diabo dos nossos próprios relacionamentos. Da nossa própria vida. Eu preciso correr aqui para a gente caminhar. Já falei, né, que o 7º pecado que a contenda entre os irmãos Deus abomina. Não permita a tua boca fazer pecar a tua carne. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Toda vez que eu deixo isso acontecer, toda vez que eu julgo alguém e espalho a outros esse julgamento, eu estou me deixando arrastar pelo mal. Eu estou dando ao senhor do mal, que é o diabo, a oportunidade de se alegrar por ver a minha língua sendo usada para os seus propósitos. Tem uma música que os mais velhos aqui vão... Não é tão velho assim, né? Que diz, vou te alegrar. Já ouviu? Me ajuda aí, Lani. Com meu louvor. Não é assim? Eu quero te tocar. É isso, irmão? Não, eu estou viajando. É isso aí. Aí a gente canta... Vamos cantar essa música domingo à noite? De manhã à noite? Vou te alegrar. A gente canta isso aqui, irmãos. Aí a gente sai daqui, vai para casa. Vai para a pizzaria comer pizza com os irmãos. Vai para casa de irmão da igreja. Aí a gente cantou no culto para Deus. Vou te alegrar com todo o meu amor. Aí eu saio daqui e vou para casa de alguém maldizer outra pessoa. Sabe quem eu estou alegrando, irmãos? O Senhor do mal. Eu estou dando alegria para o coração dele. Estou dando ao Senhor do mal, o diabo, a oportunidade de se alegrar por ver a minha língua sendo usada para os seus propósitos. Qual é o propósito do diabo, irmãos? Entristecer, dividir. Lembra que eu comecei falando aqui da igreja que saiu metade dos membros por causa de uma fofoca? Magoar e destruir a paz e a alegria dos corações. E se de tal forma isso tem acontecido, se em meu coração tem reinado os pensamentos maledicentes, sejam para fazê-los transbordar pela minha boca, ou para encher os meus ouvidos com a maledicência dos outros, estou correndo o perigo de que isso se transforme em um vício. Um vício. Tem gente que isso já virou um vício. Que se não falar, se não maldizer, se não, sabe, se não criticar, se não gerar algo no coração de outras pessoas, não está satisfeito, já está viciado por isso. E se nós não vigiarmos, não estou aqui julgando diante de Deus, irmãos, olha, eu sou a última pessoa aqui hoje para julgar alguém, mas se nós não vigiarmos, isso se torna um vício na nossa vida também. Vamos terminar? E quando esse vício de maledicência se instala em mim,
Torna mais difícil livrar-me das seduções do diabo que quer promover discórdia e injustiças entre os irmãos. Eu devo ter muito cuidado em relação aos comentários a respeito dos irmãos, para que eu não corra o risco de horas pregar em nome de Deus, e em outras horas, permitir que o veneno mortífero se instale em minha língua. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. E tem muita gente vivendo hoje assim. Por horas prega a palavra de Deus, por outras horas, ou em outras horas, usa a sua língua para destilar um veneno que mata. É destilar que fala, né? Um veneno que mata. Antes de maldizermos alguém, precisamos nos colocar no lugar da pessoa sobre quem falaremos e nos fazermos algumas perguntas. Isso aqui vai te ajudar muito também. Primeira coisa, como o que eu falarei pode prejudicar a vida daquela pessoa? Eu vou falar algo sobre a vida do pastor Marcos. O que vou falar pode prejudicar a vida dele de alguma forma? Pode. Então eu não falo. Eu vou matar o pastor Marcos no coração de alguém? Eu vou ser um assassino da reputação do pastor Marcos? Eu vou matar a imagem que as pessoas ou que alguém tem do pastor Marcos? Vou. Então eu não falo, irmãos. Não vai edificar. Eu falo para Deus. Segunda pergunta. E essa aqui. Como eu me sentiria ao saber que o meu nome, que a minha pobreza humana, que os meus erros, porque todos nós temos ou não temos, que as minhas falhas e os meus pecados estão passando de boca em boca, irmãos, como que eu me sentiria? Qual vai ser o sentimento que vai ser gerado em mim? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Aí eu termino aqui dizendo para você o seguinte: isso aqui é chamado de regra de ouro da vida. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a vocês. É simples. É simples ou não é? Eu vou maldizer alguém? Eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que me tratassem dessa forma? Isso aqui também não é papo de coach. Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesus está dizendo o seguinte: como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Como que você quer ser tratado? Não, pastor, eu quero ser tratado com respeito. Trata com respeito. Não, pastor, eu quero que a igreja me olhe e me veja com respeito. Trata com respeito. Não, pastor, eu quero que a igreja me olhe com amor. Trata com amor. Não, pastor, eu quero ser visto com consideração. Trata com consideração. Tudo que você quiser que façam com você, faça com os outros primeiro. Isso vai mudar a sua vida. Dá para vencer esse pecado, irmãos? Vamos dar carta de... para ir para a igreja do pastor essa semana. Deixa eu perguntar, talvez você não tenha me ouvido. Dá para vencermos esse pecado, irmãos? Dá para vencermos. Em nome de Jesus. Está aqui, no último parágrafo. No segundo parágrafo ali. Embora Tiago mostre que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero, cremos que a maledicência pode ser vencida. Como que eu faço isso? O próprio Tiago vai responder, Tiago 1, 22. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Irmão, em nome de Jesus, o único benefício que você terá vai ser comer macarrão no dia 7 de novembro. Se você não praticar aquilo que vocês ouvem aqui. Cadê os adolescentes? Levantem as mãos aí em nome de Jesus. Uma das mãos, em nome de Jesus. Se vocês não praticarem aquilo que vocês ouvem na salinha lá em cima toda terça-feira, no PG de sexta-feira também. Porque o que muda a nossa vida, irmãos, não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente pratica. Não é o quanto eu tenho de informação, é o quanto eu pratico. Eu sei, pela boca da irmã Daniele Torres,
que Coca-Cola é um veneno. Todas as vezes que a gente vai comer uma pizza, ela fala, Coca-Cola é um veneno. Eu sei disso. Pratico. Então, na vida, no que vale não é o que eu sei, é o que eu pratico. E isso vale muito para as questões espirituais também, para a vida com Deus. Meu pai, no tempo em que ele foi espírita, era considerado missionário do inferno, fundava centro espírita para tudo que é lado no estado do Rio de Janeiro, inclusive em Teresópolis, tem lá uns 10 que ele fundou lá na época que ele não conhecia Jesus. Meu pai não conhecia Jesus, meu pai conhecia a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Meu pai, ainda naquele tempo, já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes, inteira. Pastores fugiam do meu pai. Não conheço alguém que naquela época debatesse Bíblia com meu pai. Crente, não conheço. Sabia muito, praticava nada. Adiantava? Não adianta. Pastor, sei muito, não pratico nada. Então, quer vencer a maledicência? Seja um praticante da palavra e não apenas ouvinte. Aproprie-se das verdades da palavra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8 diz assim, pense nisso. Sabe por que a gente maldiz alguém? Porque o nosso coração, irmão, está cheio de coisa ruim. Está cheio de pensamento ruim. E a Bíblia já sabia disso. Olha o que Paulo vai dizer. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pense nisso. Encha o seu coração disso, encha a sua mente, encha a sua alma disso. Irmão, você não vai fazer, nós não vamos praticar mais maledicência contra ninguém, se nós nos apropriarmos dessa palavra. Agora, temos o exemplo maior de Jesus. João capítulo 7, versículo 46 diz assim, jamais alguém falou como este homem. E qual é a finalidade dessa escola, irmãos? Isso aqui é uma escola de discípulos. Sermos parecidos com Jesus. Falarmos como Jesus. Expressarmos como Jesus. Ali está escrito assim, olha, aprendamos com Ele. Pois seu exemplo e sua vida nos garantem que a maledicência pode ser vencida. O nosso Senhor Jesus nunca precisou pedir desculpas por uma palavra mal colocada. Ele nunca cometeu equívocos quanto à sua fala. Conselho para essa noite é para nós irmos embora para nossa casa. Paga a luz, por favor, para nós orarmos. Alguém? Ajuda aí. Você pode ficar sentado nessa noite, não precisa se colocar de pé, não. E eu vou te dar uma orientação aqui, irmãos. Embora isso não seja uma pregação, seja tão somente um estudo bíblico, mas o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração enquanto esse material era preparado, enquanto ele ia discorrendo ao meu coração. E essa noite, irmãos, depois de tudo que você ouviu, se você entende que você quer ter uma vida melhor diante de Deus e uma vida melhor diante das pessoas, que a sua vida pode ser melhor, eu queria te convidar a tomar algumas decisões nessa noite. Deixa aí, Douglas, não tira não, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Decida ser um exterminador de fofocas e maledicências. Decida. Decida nessa noite, dentro da minha casa. Não é que existe um demônio da maledicência, preste atenção nisso aqui. Mas ele se apropria dessas coisas. Vocês se lembram quando nós ministramos aqui sobre o poder das palavras? Eles se apropriam dessas coisas. E se você quiser nessa noite, tem um Deus te ouvindo aqui neste lugar. Declare neste lugar que a sua casa não será mais um lar de fofocas, uma casa de maledicências, uma casa onde as pessoas morrerão lá dentro, no sentido da maledicência. Sua casa não será mais um lugar de assassinatos espirituais, de assassinatos de relacionamento. Sua casa vai se tornar um lugar de vida. De vida. Decida isso nessa noite. Decida que quando a fofoca chegar até você, ela vai morrer diante de você. Não permita que isso atrapalhe a sua vida com Deus. Tem gente, irmão, que tem ministério lindo para viver.
que tem chamado lindo para viver, que tem liderança linda para exercer, que Deus chamou para ser referencial na sua obra e no seu reino, mas não consegue ser. Aí fica perguntando a Deus, por que não acontece? Porque você não decidiu ainda se livrar desse pecado, e porque isso tem atrapalhado a sua vida. Decida nessa noite. Se você está decepcionado com alguém, procure a pessoa que você acredita que tenha feito alguma coisa com você. Diga para essa pessoa o quanto você se sente. Perdoe essa pessoa. Permita que essa pessoa te peça perdão. Pastor, mas eu tenho certeza que a pessoa que cometeu algo de ruim comigo, ela nunca será capaz de nos pedir perdão, porque tem gente assim, irmão. Existem pessoas que nós precisamos perdoar à distância, porque elas nunca terão a hombridade, a honra de nos procurar para nos pedir perdão. Não, pastor, porque eu só vou parar de falar mal quando essa pessoa me pedir perdão. Talvez essa pessoa nunca vai te pedir perdão. Mas quem não pode carregar esse peso é você. Você está entendendo isso aqui nessa noite, em nome de Jesus? Quem não merece carregar esse fardo é você. Quem não merece carregar essa angústia é você. Quem não merece carregar esse problema é você. Eu me lembro que assim que meu pai, já estamos terminando, eu me lembro que assim que meu pai se converteu, meu pai foi muito maltratado pelo seu pai. Eu já contei aqui, se eu não me engano. Com 6 anos de idade, minha avó pegou meu pai, levou ele para a Praça Central de Duque de Caxias, deixou meu pai sentado lá e falou, olha, fica aí que a mamãe volta para te buscar daqui a pouco. Minha avó nunca mais apareceu. Com 6 anos de idade, ele ficou 3 dias sentado em um banco da Praça Central de Duque de Caxias. E a minha avó fez isso, não julgue a minha avó, porque ela fez isso para salvar o meu pai. Porque meu pai teve uma poliomielite, ou seja, ele é deficiente físico, e o meu avô não aceitava ter filho com defeito. E por umas 2 ou 3 vezes a minha avó pegou o meu avô na beira do rio, lá em Magé, para jogar o meu pai dentro do rio, criança ali com meses de idade, para que meu pai morresse afogado. E aí, meu pai ficou 3 dias lá sentado, se tornou menino de rua, cresceu ali em Duque de Caxias, no centro de Duque de Caxias, comendo lixo, sem família, sem nada, sem ninguém. E meu pai durante muito tempo carregou uma mágoa muito grande do seu pai, no meu avô no caso. E quando meu pai se converteu, a gente estava num culto no lar e eu estava pregando, eu não lembro se foi eu que estava pregando, mas alguém estava pregando, não fui eu não, alguém estava pregando sobre perdão, o Marcos, um amigo nosso, pregando sobre perdão. E aí meu pai se levanta no meio desse culto e fala assim, eu não consigo perdoar, e ele conta a história do que o meu avô tinha feito com ele. Só que meu avô já tinha morrido. E aí? Como esperar um pedido de perdão de alguém que não está mais aqui, irmãos? Como esperar? E meu pai, depois de adulto, ainda teve um tempo de relacionamento com seu pai ainda. Eles se reencontraram depois de um tempo. Como esperar um perdão de alguém que não existe mais? Como esperar o perdão? Como cobrar perdão de alguém que não é capaz de reconhecer o que te fez? E meu pai está com 78, deve ter uns 15 anos, talvez, sei lá, 12, 15 anos. Carregou esse peso pela vida toda. Essa raiva, esse ódio do pai, essa angústia no coração. Foi se libertar disso, irmãos, com 60 e poucos anos, quase 70 anos. Há quanto tempo você está carregando no seu coração esse sentimento a respeito de alguém? Há quanto tempo você está maldizendo alguém porque alguém te fez alguma coisa? E olha só, humanamente falando, você está cheio de razão. Não, pastor, porque humanamente falando, você tem razão. Mas a regra, irmãos, o caminho do evangelho é outro. Você pode ter razão, mas não tem paz, porque você vai dormir, você leva essa pessoa contigo. Você acorda de manhã, você lembra dessa pessoa. Onde você vai, essa pessoa está perto de você. Esse sentimento, parece que aquela pessoa está ali te oprimindo, te apertando. É noite de se livrar disso, irmão. Se já morreu, deixa ela onde está. Pastor, já morreu, não me pediu perdão antes de morrer. Perdoe você. Aprenda a ter a capacidade de liberar perdão, ainda que não tenham te pedido perdão. Isso vai te ajudar muito na sua vida com Deus. Isso vai te ajudar muito a vencer a maledicência. Eu conheço pais, e olha, guarda isso aqui, todas as vezes que eu falo da minha mãe aqui, que eu conto com minha mãe, né, das dificuldades que passei, não é com raiva. É como experiência, como testemunho. Todas as vezes que falo sobre as dificuldades que tive com ela.
dos problemas que ela me ocasionou, das dores que ela me gerou, não é com raiva. Eu e minha mãe nos resolvemos muito bem enquanto viva ela esteve. Deus nos deu essa oportunidade. O que eu carrego pela minha mãe, irmãos, é um carinho, um amor e uma saudade muito grande hoje. Então, aprenda a administrar esse sentimento no seu coração também. Talvez você fale mal do seu pai que morreu, da sua mãe que morreu. Talvez você tenha ódio de alguém. E lembra que nós falamos aqui que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Se você está falando é porque é isso que está permeando o seu coração. Então, se você está decepcionado com alguém e tem a oportunidade, essa pessoa está viva, pastor, não está vivo, já morreu, ou então eu não tenho mais contato, a pessoa não fala comigo. Perdoe e se perdoe. Se a pessoa está viva e você tem condição de conversar, procure essa pessoa. Converse com ela. Diga o que você sente. Diga o que essa pessoa gerou em você. Se perdoe. E não morra espiritualmente por causa da maledicência. Tem gente que está morrendo espiritualmente, ou que já morreu espiritualmente e não está entendendo. Deus, eu estou na igreja, estou no culto todo dia, não falta um culto. Me bota na escala, eu estou na escala de obreiro, de diácono, de louvor, de pregação, de aula da escola bíblica dominical. Por quê que eu estou desse jeito? Talvez você esteja morrendo ou já tenha morrido espiritualmente por causa desse pecado da maledicência. Peça a Deus nessa noite para te livrar, para te libertar e para mudar a tua história. Sabe qual é a certeza que eu tenho, irmãos? Que existe um Deus nesse lugar, nos ouvindo, e que Ele está pronto nessa noite para te perdoar. Pastor, já falei mal de muita gente, isso aí nem de quem eu já falei mal na vida. Ele pode te perdoar, pode mudar a tua história. E essa boca, esse lábio, essa língua, que talvez já tenha matado algumas pessoas, vai se tornar uma boca, uma língua, um lábio, onde sairão palavras de bênção e de vida. Você crê nisso nessa noite, em nome de Jesus? Feche teus olhos, comece a orar, comece a falar com Deus. Eu vou pedir o pastor Luciano para fazer essa oração aqui, por favor. Orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus te fortaleça e te conduza nessa noite, para que você viva uma nova vida diante dEle. Liberta desse pecado, irmãos, que tem destruído tantas igrejas, tantas famílias, tantas amizades, tantos relacionamentos, mas que em nome de Jesus não vai destruir a sua igreja, amém? Não vai destruir a sua casa, não vai destruir a sua família, não vai destruir as suas amizades e não vai destruir a sua vida com Deus. Nós vamos vencer o pecado da maledicência em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante